Olá, meus amigos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 5. E aí, como é que estamos? Como vocês estão? Estão tendo dificuldades? Tem perguntas a elaborar? Por favor, deixe nos comentários. E reforço o convite aí para que vocês também acessem ao nosso grupo do Instagram, no qual tem os áudios das aulas. Então, você pode utilizar esse áudio aí na sua caminhada. Às vezes você pode estar um pouco cansado, aí só quer ouvir a aula, aí você pega a legislação e escuta a aula. Fiquem à vontade. Estou aqui para principalmente servi-los e para auxiliar vocês no seu objetivo, que é obter êxito em exame de ordem ou algum concurso em que tenha essa matéria de direito do trabalho. Lembrando que as aulas apenas são para caráter auxiliar. Sempre é importante a gente ver uma nova legislação, a gente pesquisar sobre o tema e principalmente fazer questões, conhecer sempre o nosso inimigo, inclusive como o nosso inimigo cobra. Deixa esse inimigo entre aspas, porque a gente sabe que na verdade não tem nada de inimigo, né? O nosso maior inimigo somos nós, que não fazemos aquilo que é preciso fazer. E com essa frase, iniciamos mais uma aula de direito do trabalho, hoje falando sobre a duração do contrato de trabalho. Núcleo do saber, o conhecimento deve ser coletivo. Dando continuidade às espécies de trabalho por prazo determinado, lembrando que esta é a exceção, não é a regra. A regra é que os contratos de trabalho devem ser aqueles por prazo indeterminado. Após, é claro, o período de experiência, se assim o empregador e empregado desejar se testar. Fazemos aqui uma breve lembrança à Lei 6.019 de 74, que fala sobre o contrato temporário. E aí deixamos bem explícito que ele serve para atender a substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Atenção, o trabalhador rural foi incluído nessa modalidade. Empresa de trabalho temporário deve ser urbana, mas existe também hipótese de trabalhador temporário rural, né? Mas aí é pessoa física fazendo, né? Coloquei essa atenção aqui para que você faça a distinção. Tem trabalhador temporário em empresa rural, aí você tem que falar, existe na modalidade pessoa física. Só para deixar bem claro isso daí. A contratação tem que ser um triângulo. A doutrina e a legislação em si deixa isso aí bem ressalvado. Por quê, né? Se você fizer contratação direta com o empregador, a situação já fica um pouco mais complicada. E aí pode ser descaracterizado, pode ser considerado contratação irregular, e aí aquele contratante vai se tornar empregador dos funcionários da empresa contratada. Então, é muito importante deixar esse triângulo aí bem seguro, né? Empresa contratante, empresa contratada, melhor dizendo, tomadora de mão de obra. E aí é só mesmo, né? Informando a contratação irregular, é reconhecido o vínculo com a empresa tomadora de serviços. O que mais? Contratação, relação triangular. E aí são alguns requisitos para o funcionamento dessa empresa de trabalho temporário, para que ela possa funcionar no Ministério do Trabalho. Aí são alguns requisitos que foram inseridos que é importante a empresa seguir. Isso daí é registro, né, de trabalho temporário no antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje é uma secretaria especial do Ministério da Economia. Tem que ter prova da inscrição do CNPJ, tem que ter um registro na junta comercial e também possuir capital social acima de 100 mil. Isso foi uma lei de 2017 que eu achei importante colocar para que vocês conheçam aí quais são os critérios para uma empresa fornecedora de mão de obra, caso vocês queiram montar uma. Prazo máximo dessas pessoas trabalharem
180 dias consecutivos ou não. E aí é o seguinte, pode haver renovação do contrato por mais 90 dias, por uma única vez, ou seja, 90 por mais 90. É possível, sim, essa modalidade, né, de contrato temporário, desde que seja comprovada que a situação que ensejou a contratação ela ainda persiste. E aí nós voltamos e deixamos claro aqui esse friso, necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Sempre lembre, aumento da mão de obra e demanda. Então, sempre que existir esses dois, aumento de mão de obra e demanda, existe uma situação em que é aceita a contratação de mão de obra temporária. Deixa eu afastar um pouco mais isso. O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e tomadora de serviço será por escrito, ficando à disposição da autoridade fiscalizadora no estabelecimento da tomadora de serviço. E aí é a forma do contrato também, que eu acho importante vocês olharem depois. Um contrato dentro dos critérios até mesmo do Código Civil, qualificação das partes, o motivo, que é importante, o prazo, que tem que conter o valor da prestação, e disposições também sobre segurança e saúde do trabalhador, fornecimento de EPIs, o local de trabalho, o local em que o mesmo irá repousar, os seus intervalos intra-jornada, e vamos prosseguir. É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de saúde, higiene e salubridade dos trabalhadores. O contratante, caso possua na empresa ambulatório e refeitório, estenderá também para os empregados temporários. Os mesmos deverão ser tratados com a mesma igualdade dos trabalhadores não temporários. O contrato temporário pode versar sobre desenvolvimento de atividades meio e atividades fim. Isso daí era uma grande polêmica que existia antes da reforma trabalhista e foi, até mesmo antes da reforma, né, esse assunto já foi resolvido, né, pela legislação comum. Então, atividade meio, atividade fim. Lembrando aí, se você é bancário, sua atividade fim é lidar com valores, contas correntes, abertura de contas, movimentação de valores. Já a atividade meio, podemos dizer assim, é o vigilante do banco. É agente de limpeza. E, dessa forma, você pode contratar profissionais temporários para ambas as atividades. Contrato por prazo determinado. Essa lei aqui foi uma lei para incentivo a novos empregos, que veio lá do governo Fernando Henrique, e, inclusive, há algumas críticas, né? Já que a mesma não promoveu, né, o intuito, né, que era a contratação de obreiros para aumentar postos de trabalho. E aqui permitia, antes de ter aquela polêmica de atividade meio e atividade fim, essa lei aqui, que na verdade, de uma certa forma, está em desuso, quase que não foi utilizada, permitia a contratação em qualquer atividade. Considerações, ainda falando sobre a Lei 6.019, poderão ser objeto de negociação coletiva. Não se aplica aquilo que a gente falou na aula anterior da indenização do 479 e do 480, porque é um contrato que já tem prazo determinado, diferente do contrato de experiência. Esse daqui você já sabe quando vai terminar. Não se aplica a prorrogação também, após o término do prazo de 2 anos. E também não se aplica a rescisão antecipada de contrato. O mesmo pode ser encerrado durante o período, caso cesse aquela justificativa para que os profissionais continuem a executar a sua atividade. Acréscimo de demanda ou de serviço. Vamos aqui falar agora do trabalhador rural por pequeno prazo. É um contrato por prazo determinado,
que só poderá ser firmado por pessoa física, não sendo admitida a contratação por pessoa jurídica. Aí é aquela diferenciação que eu falei para vocês no início da aula. Prazo máximo não pode exceder 1 ano dentro do prazo de 2 meses. Então, você pode contratar a pessoa 1 mês para fazer o plantio e um outro mês para fazer a coleta. E aí não poderá exceder nessas contratações dentro de um período de 1 ano, 2 meses. Caso não seja respeitado esse prazo, será automaticamente convertido. Temos também o contrato de empreitada, que é do Código Civil. É o contrato pelo qual o empreiteiro se obriga, sem subordinação à dependência, a realizar pessoalmente ou por meio de terceiro certa obra para o outro, com material próprio por esse fornecido mediante remuneração. Isso daí é um contrato de praxe, né, em que muitas das vezes precisamos de alguém para fazer reparos em nossa casa, em nossa empresa, e é contratado esse empreiteiro. Já a subempreitada, ou melhor dizendo, subempreitada, tem horas que falta né, as palavras, e aí é bom a gente sempre repetir, subempreitada, ocorrerá sempre que o empreiteiro principal efetuar a contratação de outros empreiteiros para o cumprimento das obrigações. Ele chama pessoas para lhe ajudar em sua atividade. Ao contratar um subempreiteiro, o empreiteiro principal, além dos riscos da realização da obra, assume obrigações trabalhistas e esses se tornam os seus empregados. Temos um OJ 191 da seção de dissídios individuais 1, que fala sobre isso. Diante a inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo se o dono da obra, uma empresa construtora ou incorporadora. Que é importante deixar claro que o empreiteiro ele assume responsabilidades pelos subempreiteiros. E aí o dono da obra não tem nada a ver com isso, a não ser que ele seja uma construtora. Claro que esta responsabilidade é uma responsabilidade subsidiária que tem que ser comprovada. Vamos aqui, o Recordar e Viver, falar sobre a lei de estímulo a novos empregos, que falamos aí anteriormente. Considere as seguintes assertivas. A estabilidade da gestante, do dirigente sindical e do acidentado são garantidas durante o curso do contrato de trabalho, sim ou não? A prorrogação por mais de uma vez é permitida desde que respeitado o prazo máximo de 2 anos previsto no artigo 445 da CLT? A empresa terá incentivo, entre eles, uma redução de 2% na contribuição do FGTS, tendo em vista a intenção social da lei. Ao término da duração do contrato, será indevida a indenização sobre os depósitos do FGTS e do aviso prévio. Aqui falando sobre a multa de 40%. O valor da indenização de rescisão antecipada, devida pela parte que der causa imotivada a ela, será prevista em norma coletiva. Então, meus amigos, é muito importante, caso tenha ficado alguma dúvida, que você vá lá na Lei 6.019, que é uma das leis principais do contrato por prazo indeterminado, para que vocês possam esclarecer sobre se faltou algum tema. Deixo bem claro que boa parte aqui das respostas estão na CLT e estão na lei do contrato por prazo determinado. E é importante ressaltar que sempre após uma aula ou antes de uma aula, é interessante que vocês consultem a legislação para que na hora que vocês resolverem as questões, fique mais claro esse tema para vocês.
Desde já, eu agradeço a oportunidade. Peço que coloquem a resposta nos comentários e que caso tenha alguma dúvida, queira algum complemento, queira algum esclarecimento, terei o maior prazer em responder-lhe se possível. Se não for possível, irei pesquisar e dar a resposta o mais rápido que assim puder. Obrigado, meus amigos. Desejo a vocês tudo de bom e até a próxima.